O Brasil aguenta mais 2 anos de Lula. O Lula poderá sofrer o impeachment antes do final do seu mandato. Há um cenário, há um clima para impeachment? Olha, na verdade, eu não vou dizer que é clima, mas é o desejo presente nas ruas dos brasileiros. Até mesmo os colunistas de jornais, a gente tem visto de grandes redes de comunicação, inclusive, já começam a mostrar a sua indignação. Porque, na verdade, o Lula, ele é alguém que, né, eu digo sempre que ele é o Paulo Rossi da política brasileira. Para quem aí é um pouquinho mais veterano, lembra muito bem que o Paulo Rossi é um centroavante da Itália, da Copa da... Quando a Itália foi campeã, ele estava preso, ele era um craque, né, de futebol, vamos dizer assim, e ele foi solto só para disputar a Copa do Mundo e acabou, inclusive, vencendo essa Copa do Mundo. O Lula é alguém também que estava preso, e diante de um governo que começou a questionar realmente essas estruturas da oligarquia brasileira, começou a desvendar o segredo desses porões, que é o governo liderado por Jair Bolsonaro. Você pega qualquer dos outros, os seus ministros e as suas ações e as suas entregas, teve uma grande cooptação. Não sei se vocês se lembram bem da tal da Carta da Democracia, onde as grandes empresas da Bolsa, os grandes bancos, as grandes ações brasileiras assinaram essa tal Carta da Democracia. Hoje, na verdade, no ditado popular, já enfiaram o rabo entre as pernas. E se fosse num passado recente ou em anos anteriores, possivelmente não teriam, né? Eu acho que o Lindbergh foi obrigado a gravar esse vídeo. Eu estou até admirado ele chegar ao número de 800 mil, que eu acho que já é um exagero para a qualidade do que ele faz e do seu histórico. Né? Num passado recente, nós viríamos ali os artistas, os músicos, esses mesmos que mamam na teta da Lei Rouanet todo dia, né, fazendo ação global, cantando em coral e tudo isso mais, né, os artistas globais sairiam em defesa do governo. A verdade é que a grande maioria hoje não tem mais coragem de defender esse governo, porque o governo tomou a maior derrota moral, porque nós também é um governo que não tem moral, né? Isso se assemelha às duas coisas, um governo que mente para as pessoas e, volta a dizer, não tem nenhuma credibilidade dentro do Congresso Nacional. É um governo que está aí trabalhando agora para tentar cooptar novos partidos com novos ministérios, com novas promessas. Só que a credibilidade do governo é zero e nenhuma pauta, observem comigo, nenhuma pauta liderada pelo governo teve sucesso, principalmente no plenário da Câmara dos Deputados. Existem pautas consensuais que extrapolam o interesse do governo, que o governo até apoiava, mas não liderada pelo governo. De forma robusta, nada do que o governo apresentou de forma robusta teve sucesso na Câmara dos Deputados. É claro, está tentando trabalhar para poder se proteger, o mercado financeiro já está horrorizado, o mercado industrial está horrorizado, graças a um setor produtivo brasileiro que levanta cedo, trabalha e produz, principalmente o setor do agronegócio, que independente do governo tem que levantar cedo, preparar o terreno, comprar adubo, comprar fertilizantes, tem que comprar defensivos, comprar semente, tem que produzir, não dá para poder parar. Né? Nós temos o nosso deputado mineiro, não dá para pedir a vaca em Minas Gerais para não produzir leite amanhã cedo, não dá para pedir para a soja parar de ter o seu crescimento. Então, graças ao agronegócio, que tem sido superavitário, mesmo nesse governo, que não respeita, inclusive, o direito de propriedade, porque um governo que sai passeando pelo mundo com o MST sentado ao lado no seu avião presidencial é uma forma descarada de dizer que não respeita a propriedade privada, que tem incentivado, inclusive, essa produção de falsos índios, não só aqui no sul da Bahia, mas também no Paraná e Santa Catarina, por todo o Brasil, inclusive importando índios do Paraguai para poder criar estabilidade brasileira. Então, realmente é um governo de caos. Nós vamos ter juízo, calma e cautela, mas não falta determinação política nossa a todo tempo para poder pegar esse governo e colocar cabresto, e vai ser um cabresto de corda curta, para que efetivamente possamos fazer uma transição, acredito, em 2026, uma robusta eleição para o Senado, possamos restabelecer o direito político de Jair Bolsonaro, porque o mercado que tirou Bolsonaro pode ser o mesmo mercado que vai querer que ele volte, porque você pode discordar de algumas questões dele, mas ele levou a questão da economia, respeitou os brasileiros e da liberdade muito a sério, e hoje nós estamos vendo o custo desse governo, que na verdade faz esse enfrentamento, está destruindo não só a economia, destruindo a família, destruindo os valores cristãos, governo que faz enfrentamento de questão moral, que desmonta a sociedade. O preço é muito alto,
mas eu tenho certeza que 26 também é logo ali, teremos juízo e determinação e coragem, e grandes nomes em todo o Brasil, para poder fazer a reconstrução daquilo que foi a partir dos princípios e valores do governo Jair Bolsonaro. Eu queria também ouvir o vereador sobre isso, o vereador que está próximo da cidadania, né? Está mais próximo do dia a dia das pessoas também. Vereador, na sua opinião, nas ruas já se fala de impeachment ou o clima é muito diferente em relação a 2016, quando havia manifestações oceânicas na Paulista, em Copacabana e em outros locais do Brasil? Qual que é o clima que o senhor percebe das ruas lá de Belo Horizonte? Carlos, tem um autor que eu gosto muito, ele se chama C.S. Lewis, ele é o autor das Crônicas de Nárnia e tem vários outros livros aí, assim como exemplo, e eu deixo aí para a audiência do Bradock, Cristianismo Puro e Simples, que é um livro sensacional, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: diante de um penhasco, retornar é avançar. E o cidadão que está caminhando para frente desse penhasco, nesse contexto que eu estou querendo dizer, é o povo brasileiro. E o penhasco é justamente o PT. E se a gente não retomar as rédeas do nosso país, as rédeas dessa situação, se a gente continuar inerte em relação a tudo isso que está acontecendo, infelizmente, eu não acredito que a gente vai conseguir retornar isso e retomar isso nesse período. Aquela frase que o Nicolas disse é algo que tem norteado o meu pensamento nesse sentido. Ou nós paramos o Lula, ou o Lula para o Brasil. E a gente vê aí, a critérios mais objetivos, por exemplo, as maiores queimadas da história do nosso país. Só no ano passado, as queimadas elas cresceram mais de 150% aqui no nosso país. O governo ele continua sendo do Lula, mas eles vão culpar o Bolsonaro, né? Assim como as estatais, por exemplo, no ano passado também, que estavam dando lucro, no ano passado acabaram dando 6 bilhões de reais de prejuízo. O governo continua sendo do Lula, mas a culpa eles vão dizer que é do Bolsonaro. A dengue, ela bateu recordes em 2024, em número de casos e também em número de óbitos. O governo é do Lula, mas adivinha de quem que vai ser a culpa? Ano passado nós pagamos mais de 3,6 trilhão de reais em impostos. Estamos caminhando aí a passos largos para sermos a nação que mais cobra impostos em todo o mundo. E sem, obviamente, ter o retorno devido na saúde, na educação, na segurança, mas adivinha de quem é a culpa? O que eu sinto, Marco, nas ruas é que exatamente ninguém está feliz com essa atual situação. Nem aquele petista de carteirinha, aquela pessoa mais raiz do mundo, tem argumentos para defender essa atual gestão, a não ser aquelas pessoas que recebem e recebem muito bem desse atual governo para falar e propagar as mentiras, principalmente nas redes sociais. Se esse governo continuar tomando essas medidas, vocês podem saber que mais hora, menos hora, a população não vai aguentar mais, porque não tem como a gente continuar vivendo dessa forma, aceitando tudo que esse governo está impondo para a gente e não se revoltar de maneira organizada e não se revoltar de maneira ordeira e não se revoltar de maneira a olhar para esse desgoverno e falar: a partir de agora, nós que de fato vamos tomar as decisões, é nós que de fato vamos correr atrás em realizar aquilo que esse governo não fez pelo nosso país. Perfeito. Jorge Serrão, o tempo também daqui está correndo rápido demais, temos ainda muitas pautas. Sua opinião, tem chance de um impeachment até 26 ou o governo vai sangrar até o último dia? Não, tem que ter aí um trabalho muito sério, consistente para isso acontecer. Adaptando a frase do Nicolas, Lula já está parando o Brasil. Agora é preciso que haja um trabalho mais consistente, estratégico da oposição para parar o Lula. Por enquanto, ele demonstra que está em algum aspecto a 13 mil por hora. Se ele vai mal na economia, na jogada política dele, na parceria dele com a juristocracia, ele está muito bem. Hoje, os comentários que ele fez sobre o fato de Bolsonaro não poder viajar aos Estados Unidos demonstrou claramente que Lula está alinhadinho com o sistema de poder que prepara aí uma brutal repressão aos brasileiros que lhe fazem oposição.
Então, ou a oposição mostra ser mais forte que o Stalinácio, ou o Stalinácio vai engolir essa oposição junto com a juristocracia parceira dele. O governo Lula registrou esse recorde na destruição de remédios e vacinas. O último caso foi 1,9 bilhão de reais destruídos, incinerados pelo governo Lula, e esse caso levanta questionamentos sobre a gestão de insumos públicos no governo do PT e também sobre a questão da capacidade da ministra Nídia Trindade de estar frente ao Ministério da Saúde. Eu queria continuar com o Serrão. Serrão, em 1 minutinho e meio, sua opinião sobre essa devastação do patrimônio público e, ao mesmo tempo, ausência de vacinas nos postos de saúde. Pois é, e esse fato, ele não se refere apenas ao governo Lula. A gente tem que tratar essa questão como um defeito crucial da máquina pública de saúde do Brasil. O governo Lula destruiu 1,9 bilhão em medicamentos. A gestão anterior chegou a gastar 604 milhões, o que não é pouco. Então, são números assustadores que mostram a incompetência brasileira em gerir a saúde. A gente tinha que ter um outro debate, um modelo novo de como gerenciar a questão da saúde pública. O SUS, que é sempre apontado pela comunistada como a solução mais inteligente, a melhor solução do mundo, na prática não funciona tão bem assim. Tanto que você pode ver os grandes políticos, os grandes líderes políticos do Brasil, pergunta se algum deles prioriza o tratamento próprio e da família no SUS. Então tem algo muito errado. Nessa questão das vacinas, temos que ver também os cartéis, os esquemas que fazem esse dinheiro, essa máquina de jogar dinheiro fora. Ela não é gratuita, pelo contrário, custa caro para o contribuinte. Deixa de atender a quem precisa ser vacinado. E, no meio desse caminho, pode ter certeza absoluta, tem muita corrupção e isso precisa ser duramente combatido por aqueles que querem fazer um Brasil de verdade, coisa que nós ainda estamos muito longe de ter. Vereador, sua opinião sobre essa destruição de patrimônio público? Eu vou falar bem rapidamente aqui. Eu acho que eu já, na última pergunta, eu consegui elucidar bem o atual descaso desse desgoverno, né? Mas a gente vê aí que esse governo bateu 3 vezes a mais do que o governo Bolsonaro na questão das vacinas aí incineradas, né? É um prejuízo bilionário que a gente está tendo aqui no nosso país. E, procurado pelo jornal, o governo disse que a culpa é justamente da gestão passada. Aqui em Belo Horizonte, o Carlos, só para que as pessoas possam ter um panorama, eu fui autor e protocolei aqui na Câmara uma lei que distribui gratuitamente o sensor de medição da glicose, né, para aquelas pessoas que estão com a condição da diabetes do tipo 1. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente vai apreciar essa lei, ainda estamos em recesso aqui na Câmara, mas isso é justamente para dar um retorno e um respaldo àquelas pessoas, aquelas mais de 600 mil pessoas por todo o Brasil que têm e sofrem diariamente com essa condição da diabetes do tipo 1, que o Lula vetou justamente essa equiparação da doença e fez com que essas pessoas elas fiquem mais uma vez à mercê da sua própria sorte. A gente sabe que essa condição não é, só para explicar rapidamente aqui para as pessoas, a diabetes tipo 1 é diferente da diabetes tipo 2. A diabetes do tipo 1 é onde o pâncreas ele não produz a insulina, ou se produz de uma forma muito baixa. Então tem a necessidade de uma aplicação diária, até mais de uma vez, de insulina para que essa pessoa ela possa viver normalmente. E a diabetes tipo 2, por exemplo, que é a mais comum, que ocupa 90% dos casos, é a diabetes que é aquela adquirida, que tem
tem muita vinculação com a alimentação ou a má alimentação e a falta de exercício físico. Então, a diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune e a gente precisa, de fato, olhar para essas pessoas, olhar para essa comunidade que vem crescendo aqui no nosso país e a gente dá um respaldo e um suporte. A gente vê que o Lula também, ele, além de fazer essa atrocidade, na minha visão, um ato desumano de não assinar essa lei, e acabar vetando isso, e eu espero, assim como já tenho dito nas minhas redes sociais, que o Congresso ele derrube esse veto para que a gente possa, de fato, atender essas pessoas. O governo também na questão do Zika vírus, que foi lá e cortou os benefícios daquelas famílias. Ou seja, é um governo que não tem nenhum tipo de compromisso, é um poder público que não tem compromisso com aquela pessoa que mais necessita. E eu carrego isso no meu coração, eu como parlamentar agora, no Poder Legislativo, eu tenho um versículo que norteia tudo aquilo que eu vou fazer, que é Tiago 1,27, onde diz que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não permitir com que eu me corrompa com as coisas desse mundo. Mas quando a gente fala dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, é fazer com que o poder público ele chegue aonde ele não está chegando, fazer com que o poder público ele alcance aquelas camadas da sociedade que não têm sido contempladas e não têm sido atingidas com a atuação do poder público. Muito pelo contrário, têm sido esquecidas, têm sido jogados à margem da sociedade, justamente para fazer politicagem, manter essas pessoas na miséria, é interessante para esses governos. Então a gente vem com uma proposta completamente diferente e eu espero que todas essas atrocidades fiquem para trás e que a lembrança que a gente tenha desse atual governo seja uma lembrança que futuramente, em 2026, eu acredito, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, a volta do presidente Jair Bolsonaro, a gente possa olhar para trás e falar, essa marca desse governo foi uma marca que a gente deixou para trás, essa coisa ruim, tudo isso que aconteceu ficou para trás e agora daqui para frente, a gente vai trabalhar melhor as atuações de políticas públicas no nosso país. Perfeito. Deputado, peço só 2 minutinhos que preciso chamar nos comerciais, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre esse desperdício de vacinas e remédios. Temos que trabalhar para que em 2026 possamos acordar desse pesadelo que estão vivendo esse desgoverno Lula. Uma frase muito comum no nosso dia a dia é que governo que não cuida das contas, não cuida das pessoas. Então está claro que o governo Lula não tem as pessoas como prioridade porque não toma conta das coisas públicas. O governo que aumenta a despesa cada dia mais, está comemorando agora que vai ter a maior carga tributária do mundo para poder encher os seus cofres e continuar fazendo as suas benesses. O Ministério da Saúde é um caos denunciado por nós desde o início do governo. A ministra Anísia tem se mostrado incapaz, incoerente, insensível, não tem nenhuma relação com o Brasil real. Ela tem um ministério piorado do que o governo já é ruim. A Anísia consegue piorar isso no Ministério da Saúde, uma vez que não consegue fazer a gestão interna de processos e produtos naturalmente e fazer com que, em termos logísticos, possa chegar a todos os brasileiros nesse nosso país continental. Eu estava dentro do Congresso Nacional durante a pandemia e aprendi muito com a logística, com a distribuição, com a presença e com o empoderamento. O ministro Paulo Guedes sempre falava, nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil, empoderar os municípios, empoderar as entidades, esse respeito nosso, principalmente com os nossos hospitais filantrópicos, mas o governo Lula não está preocupado com isso. Ele quer, na verdade, a sua companheirada. É um governo que taxou a blusinha e aí o Correio faturou entregando a blusinha, eles foram lá e saquearam o Correio, é assim que eles fazem. Né? Então, essa é a mentalidade desse governo, sem responsabilidade com as contas, sem responsabilidade, naturalmente, com as pessoas. E, naturalmente, o brasileiro mais simples, aquele que precisa do atendimento público, vai pagar a conta porque o governo não consegue enfrentar uma dengue, não consegue entregar as outras vacinas, e, quiçá, o atendimento básico, que com certeza está uma tragédia cada dia mais para essas pessoas que precisam de um atendimento de saúde na nossa cidade de todo o Brasil, e por pura irresponsabilidade e incompetência, além do governo Lula, porque ministro tem patrão, o patrão da Anísia é o Lula. Então, se a Anísia é a tragédia que é, na verdade, ela só reafirma a tragédia que é o governo Lula. Trabalhadores estão enfrentando filas para recusar
contribuição sindical. Trabalhadores de diversos setores estão enfrentando longas filas para entregar cartas de oposição ao pagamento da contribuição sindical. Uma situação que reacende o debate sobre a obrigatoriedade da taxa e a transparência na gestão sindical. Deputado, um minuto mesmo, mas eu queria saber o que o senhor acha. Vai voltar o imposto sindical? O Congresso vai aprovar isso? Uma das grandes conquistas que nós entregamos aos brasileiros foi ter acabado com essa máfia do imposto sindical. A gente sabe que os sindicatos no Brasil, a sua grande maioria, na verdade, são comitês políticos, eleitorais, ideológicos, a serviço, principalmente desse governo que está aí. Eu posso ter certeza, nós enfrentaremos no plenário da Câmara, vamos mobilizar o Senado, e se depender do Congresso Nacional, isso não vai avançar, isso não vai tramitar. Isso dialoga com o desemprego, se dialoga com a corrupção e com a manutenção do status quo desse governo que nós não vamos aceitar. Vou dar garantia para os brasileiros que nós faremos enfrentamento de pé e vamos, com certeza, derrotar qualquer possibilidade que esse governo espera aí de voltar com esse imposto sindical, porque essa teta eles não vão mamar se depender da nossa posição política. Perfeito. Vereador, sua opinião sobre isso? Aliás, eu queria saber as opiniões das ruas sobre a possível volta do imposto sindical. Acho que o recado ele já está dado. A população não aguenta mais essa alta carga tributária. E aqui no nosso país a gente já paga, assim como eu já disse, um dos maiores impostos do mundo e ainda vem esse governo falando em taxação e mais uma taxa. Mas é aquela forma que eles não têm nenhum tipo de renda, quebraram completamente o nosso país e agora eles vão buscar através de impostos, através de taxar mais o povo, através de impor uma linha mais dura em cima do povo, através dessa taxação de impostos, de conseguir arrecadar alguma coisa. É simplesmente isso. Eu não sei se vocês entendem aqui como é que funciona dentro da política do PT, vocês obviamente que da bancada sim, mas quem está assistindo a gente, todos os cargos do governo, eles são de indicação do PT ou de partidos aliados. A máquina ela não tem nenhum tipo de tecnicidade, mas só indicação política. E quando você vai ver o que eles conseguem entregar para a população, é algo irrisório, é algo realmente lastimável. E eles vêm agora, mais uma vez, tentando taxar o povo, tentando impor mais um imposto. E com toda certeza a população não aprova isso, a população já está fazendo filas para não ter que pagar esse imposto. Eu passei aqui em Belo Horizonte em um lugar onde estava tendo a questão da fila, né, para que você não pagasse o imposto, e aquela fila dobrando o quarteirão, a pessoa perdendo ali talvez um dia de trabalho para demonstrar que não queria pagar o imposto para um sindicato que não representa aquilo que eles querem. Então, enfim, as ruas já estão falando, a população não aguenta mais essas taxações. Pois é, eu também tive que fazer isso. Enquanto professor, fiz questão de não querer pagar o imposto sindical da categoria dos professores universitários. Jorge Serrão, sua opinião, volta esse imposto ou vai ter uma resistência tão forte quanto no caso do PIX? Como lembrou o deputado, tem que ter um importante debate sobre essa questão, porque tem um ponto curioso. O fim do imposto sindical acabou com muito sindicato picareta, mas sobreviveram aqueles sindicatos que cumprem o seu papel. Então, esse é um detalhe. Esses sindicatos que cumprem o seu papel, que representam a categoria, esses sindicatos merecem ser fortalecidos. E, para isso, eles precisam do associado. A gente não pode cometer o erro de atacar o associativismo. Ele é importante. O que a gente não pode ter é sindicato aparelhado politicamente. Mas o sindicato é importante para mediar relações trabalhistas, sim. Porque quem vai negociar pelo conjunto de trabalhadores? E tem uma questão que pega nesse ponto, e isso aí é que vai entrar no debate. Quanto custa essas negociações? Quanto custam elas? Elas têm um preço. O sindicato que viaja tem que ter toda uma estrutura para negociação. Por isso que se fala da tal da taxa negocial. E aí vem um ponto que esse vai ser a pancadaria geral. Você é sindicalizado, sindicato negociou por você e você recebeu o aumento pelo sindicato. Tá, e aquele que não é sindicalizado, ele tem direito a ter o mesmo aumento do cara sindicalizado, cujo sindicato recebeu e pagou para ter esse acordo?
Esse ponto pega. Isso tem a ver com meritocracia também. E a gente não pode tratar essa questão como dogma. O erro cometido no passado não pode fazer com que a gente perpetue novos erros que vão jogar contra a gente aqui no Brasil. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói.